É uma satisfação muito grande estar aqui. Você sabe que são muitos anos já aqui de idas e vindas, muitas coisas já aconteceram, muita coisa já aconteceu, muitas idas e vindas e nós estamos aqui de volta. O que acontece? Toda parte do trabalho que a gente faz é no sentido de dar às pessoas uma oportunidade de voltar a ser feliz. O que eu costumo dizer sempre é que a Dianética, que é uma ciência que explica como a mente funciona de verdade, é a melhor tecnologia, isso é, o melhor método que existe de mudança, de melhoria que uma pessoa pode utilizar para melhorar a si mesma e para ser melhorado por um profissional. Como funciona isto? A Dianética é uma ciência que explica como a mente funciona. Então, como é que a mente funciona? A mente funciona de uma forma muito simples. Ela tem duas partes. A parte analítica, que é essa que eu e você estamos usando agora, usamos para decidir, para aprender, e essa é a parte da mente que nós chamamos de analítica. Analítica porque nós usamos ela para analisar e tomar decisões. Mas tem uma parte da mente que é uma parte escondida, oculta, que rotulavam antigamente como inconsciente, mas que nunca fica inconsciente. Porque ocorre uma coisa muito simples. Toda vez que você sente uma dor física ou emocional, sua capacidade analítica, isso é a sua mente analítica, reduz a sua percepção do ambiente. E tudo que você não percebe por causa da dor, porque o foco da atenção vai para a dor sempre, né? Tudo vai parar na mente reativa. E quando você está num futuro, num ambiente que se parece vagamente com aquele onde você sentiu aquela dor, o que vai acontecer é que você vai começar a se sentir como se estivesse lá onde a dor ocorreu. E nunca vai saber por quê. E nunca vai saber como é que isso aconteceu. A única coisa que você sabe é que se sentiu mal. E sentiu-se mal e não sabe dizer, não sabe explicar por que é que está se sentindo mal. Essa analogia, ela é válida para todas as doenças aplicadas ou explicadas ou atribuídas como sendo a mente o responsável, né? Atribuídas à mente como sendo o responsável. Todas elas, sem nenhuma exceção, isto inclui síndrome do pânico, depressão, ansiedade de todos os tipos, transtorno de vários tipos aí, todas estas coisas têm apenas e tão somente como base, como causador, a mente reativa. Mente reativa é um sistema de estímulo-resposta absolutos que fazem com que uma pessoa se comporte em tempo presente, no momento que ela está, como se estivesse em algum lugar, ou sob efeito do que fizeram a ele, fazendo o mesmo consigo e com os outros também. Eu sou o profissional que aplica a parte técnica da terapia de Dianética, né? Dianética é um método, né? É um método, é uma ciência. E eu uso esta ciência para dar às pessoas que são meus clientes, pacientes, pré-clears, seja lá como queira dar esse nome, são pessoas que recebem a audição de Dianética, né? Os melhores resultados que uma tecnologia de melhoramento pessoal pode dar. Absolutamente verdadeiro isto. Exatamente por quê? Porque a Dianética explica como a mente funciona de verdade. Não são palavras difíceis para tentar explicar algo que não se consegue explicar direito. São coisas que explicam como a mente funciona de verdade. Então, quando eu coloco uma pessoa na minha frente e ponho essa pessoa em sessão, faço com que a pessoa retorne ao seu passado e reexperimente, vez após vez, após vez, após vez, após vez, até esgotar completamente uma carga de dor, no aspecto em que aquela carga de dor atrapalhava o pensamento e a ação do indivíduo, não está mais lá. E isto é exatamente o que nós fazemos o tempo todo. Tudo que eu faço é usar toda a tecnologia de Dianética, tal como ela está escrita no livro Dianética, de uma forma que parece um trabalho de coaching, aquela expressão usada de treinador, né? Treinar uma pessoa, treinar ou dar à pessoa um direcionamento de o que fazer para a sua vida. Sem, obviamente, eu me meter na vida da pessoa, sem dar conselhos,
sem absolutamente nada nesse sentido, dentro da realidade da própria pessoa, dos seus pontos de vista, eu costumo encontrar uma forma, e sempre faço isso, e sempre consigo, encontrar uma forma de fazer com que aquela pessoa saia dali muito melhor do que entrou. E esse é um fenômeno final que se espera de todas as sessões de audição de Dianética, e é exatamente o que ocorre todas as vezes, sem nenhuma exceção. O meu sucesso, 4 vezes melhor auditor, 4 vezes melhor auditor do mundo e uma vez segundo melhor auditor do mundo, né? Não é nada mais, nada menos do que uma paixão enorme que eu tenho pelo meu trabalho, pela dedicação de trabalhar das 8 da manhã às 10 da noite todos os dias. Hoje é domingo, eu passei o dia inteiro trabalhando, tal como a Lúcia, que teve um evento lá também, que falou no primeiro bloco, que teve um monte de gente, que aliás, parabéns, viu? Foi muito legal o trabalho. Então, o que acontece? Nós conseguimos fazer com que uma pessoa que tem um problema, vamos imaginar que a pessoa tem ansiedade generalizada, um nome genérico que se dá a um monte de sintomas estranhos que a pessoa pode ter, sensação de vontade de sair correndo, palpitação, coração acelerado, uma sensação de que tem que sair dali ou algo desse tipo, né? Estas coisas provêm de algo que fizeram essa pessoa em algum lugar na sua vida pregressa. Algo que contém dor física e emocional, e que obviamente a pessoa não sabe disso, não sabe o que é. E nós colocamos então a pessoa em sessão, numa sessão que se parece com sessões de terapia de qualquer tipo, né? A pessoa fica sentada na minha frente. E aí nós vamos procurar, dentro da experiência desta pessoa, digo, as experiências ruins, né? De onde é que vem aquele negócio? Porque obviamente aquilo vem de algo que fizeram essa pessoa, e ela está fazendo o mesmo consigo e o mesmo com os outros. Encontramos esta coisa, e sempre isto é descarregado com uma sensação de alívio enorme que a pessoa sente, e também, normalmente, uma cognição, que é quando a pessoa fala, uau, então é isso? Não acredito que eu vivi a vida inteira incomodado com todos esses problemas por causa de uma porcaria dessa. Pois é exatamente assim. Sempre são coisas muito pequenas que vão se avolumando ao longo do tempo, vão crescendo, vão tomando proporções por causa de outras coisas ruins que também vão acontecendo ao longo da vida. E estas coisas chegam ao ponto que, de um jeito ou de outro, começam a travar uma área da vida da pessoa. Isto ocorre com todas as pessoas, quase sem exceção. Eu pego situações muito interessantes assim, sabe? Uma situação recente de um empresário que no mundo dos negócios se transforma e se comporta como se fosse um leão, e em casa, com a esposa e a família, parece um gatinho assustado. Estas coisas não são absolutamente normais e absolutamente não são comportamentos que se espera de uma pessoa dentro de um convívio social ou algo assim, de uma pessoa que se coloca como se fosse como se fosse o tapete para alguém pisar em cima. Como é que é possível alguém atuar tão bem numa área da vida e noutra não? Isto ocorre exatamente pelo mesmo mecanismo. Fizeram coisas a essa pessoa, invalidaram em alguns aspectos de tal forma que ele não se sente capaz de ter atitude. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo pode pensar e lembrar-se de muitas vezes e de muitas coisas que te fizeram ao longo da sua vida e que hoje isso se reflete no seu comportamento, que você olha para determinadas coisas e não tem coragem de enfrentar. Você tem de repente sensações estranhas e você pode lembrar-se de um tempo que você não tinha isso. E depois de um certo tempo fizeram algumas coisas, aconteceram algumas coisas, e você passou a ter um desconforto, uma sensação de que você não era tão capaz como era antes, como se sentia antes. Isso tudo são sintomas, são sensações que você tem que vão se acumulando por causa de coisas que fizeram a você. Eu falo isso repetidamente, muitas vezes, exatamente porque isto é verdade, você tem que entender isto. Nós somos um produto, um reflexo do nosso meio. Nós nos comportamos basicamente, em muitas situações, como uma cópia de outras pessoas, e não percebemos isso, principalmente de pessoas que nos fizeram coisas ruins. Inconscientemente nós somos uma cópia dessas pessoas e fazemos coisas como essas pessoas faziam, e conscientemente nós somos
uma cópia das pessoas boas que nos ajudaram. Só que também não funciona bem isso, porque nós não somos estas pessoas. O objetivo da Dianética é fazer você pensar por você mesmo. Você não pode estar se comportando como se fosse a sua avó, como se fosse sua mãe, de quem você gosta muito, ou como se fosse a pessoa que te maltratou inconscientemente, porque estas coisas só te levam sempre a uma situação muito difícil. Então eu quero aqui nesse programa de hoje, dia 15 de fevereiro, 20 horas e 10 minutos, estou falando esse horário exatamente porque esse programa vai para o YouTube, vai ficar lá, sabe-se lá quanto tempo. Então, daqui a algum tempo, quando você ouvir ou assistir esse programa aí no YouTube, você saberá que ele foi gravado nesse dia, 15 de fevereiro de 2015, às 20 horas e 10 minutos, nós estamos aqui no ar e ao vivo na Rádio Mundial. E nesse dia que você estiver vendo esse programa, se você estiver aí, você pode se lembrar de que existe uma possibilidade de você se livrar destas coisas todas que eu estou falando aqui. E não importa onde você esteja, sempre vai ter uma organização dianética perto de você que você pode contactar. E se não souber, entre em contato comigo, está no canal aí do YouTube, todos os meus dados, você pode entrar em contato e eu te explico como fazer. Mas o fato é o seguinte, do programa de hoje, e isto se estende a qualquer pessoa que assista o programa em qualquer período, eu quero dar uma oportunidade para você que já procurou muitas terapias, já leu muita coisa, já te falaram muita coisa, você já tem um discurso pré-estabelecido de como se comportar e como ser, e como seria o ideal de um ser na sociedade. O problema é que você lá no fundo sente que não pode aplicar totalmente essas coisas, porque tem algo lá te dizendo, você não é tão capaz assim. Estas coisas que você pensa, que você fala, é só da boca para fora. Tenho certeza que muita gente está por aí e pode se identificar com isto, porque é verdade. Isso significa que ao longo da sua vida fizeram muitas coisas a você, que contêm dor, e estas coisas impedem que você atue na vida com total segurança, e eu posso te dar essa segurança. Sabe como? Você pode ter uma sessão de terapia, de dianética, comigo, de graça, de verdade, a primeira sessão só. Não vou te auditar durante algumas horas ou várias horas de graça, porque senão quem paga minhas contas, não? Mas você pode ter uma sessão gratuita comigo, desde que você compre o kit de dianética anunciado hoje. Esse kit de dianética, em qualquer momento que você acessar aí pelo YouTube, por exemplo, você pode ligar lá na editora no 5081, o telefone é 5081-6711, 5081-6711, e você fala, olha, tem um tal de kit de dianética aí que se eu comprar eu ganho uma sessão com o Jorge, o melhor auditor de dianética do mundo. Bom, você compra lá, eles vão te direcionar para mim, ou você pega os dados lá no YouTube, e você entra em contato comigo e fala, olha, comprei o kit de dianética, quero uma sessão com você. Será um prazer enorme, de verdade, de coração, te colocar nesta rota de liberdade, porque isto é o que é dianética. Te dá a capacidade de você ser você mesmo de novo. Sei que você tem que se comportar como se fosse sua mãe em um momento, como seu pai no outro momento, como se fosse alguém que te maltratou no outro, como se fosse não sei mais quem em outro momento, etc, etc. Essas coisas não te ajudam em nada. Porque você tem que saber que você pode e deve pensar por você mesmo. Tem que restabelecer essa autoestima, a capacidade de você ser capaz de verdade e saber que e saber que você é capaz de valorizar cada uma das suas conquistas e olhar para isso e dizer, caramba, eu sou muito bom no que eu faço, sabe? Eu reafirmo isso para mim todos os dias, porque eu sei quanto foi difícil essa trajetória toda, desde 2006, quando eu comecei como auditor de dianética, passando por toda essa situação difícil que foi, até chegar a esse ponto onde nós temos todo o nosso grupo, com todas as partes técnicas do que é necessário para levar uma pessoa ao estado de clear, todas esses terminais, isso é, essas pessoas treinadas, todas estão ok. Isto está aí por quê? Porque eu fiz isto. Eu criei isto pelo meu trabalho das 8 da manhã às 10 da noite, sem consideração, indo em frente, sem querer saber de nada, se alguém não gostou, se gostou, não interessa, estou indo do mesmo jeito. Então, o que acontece? Você pode ter uma oportunidade de conseguir ter uma sessão comigo. O que acontece é que você pode
estar aí numa rota, esta rota até o estado de clear. O que significa isso de clear? Que negócio é esse? Bom, se for aí na língua inglesa, nós vamos então ter uma tradução, uma definição disso como sendo algo limpo. É exatamente isso que nós fazemos, nós limpamos a sua mente. Como é que se faz isso? Não é eu enfiar a mão lá dentro e arrancar as coisas todas ou furar com um picador de gelo, qualquer coisa desse tipo. Nada disso. É dentro da sua própria experiência, nós esgotamos as cargas de dor física e emocional, com você totalmente consciente, tal como você está agora, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, você vai saindo de cada sessão muito melhor do que entrou. Então, suponha que chega uma pessoa lá totalmente, não sabe nada de Dianética, nunca ouviu falar, disseram apenas que se comprasse um livro ganhava uma sessão, e a pessoa comprou o livro, chegou lá e falou, eu não sei nada desse negócio. Muito bem, eu vou explicar rapidamente e vou pôr a pessoa em sessão. E vamos auditar algo que aparece aí. Esse algo, vamos imaginar que seja a morte da mãe. E essa pessoa diz assim, depois que minha mãe morreu, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu nunca mais consegui ter aquela confiança, nunca mais consegui sorrir assim espontaneamente desde esse dia. Parece que eu morri em parte junto com a minha mãe. E isso é verdade, porque muitas pessoas por aí podem se identificar com isso, porque isso acontece mesmo. A afinidade com a mãe era tão grande que a pessoa sente que não pode mais sobreviver sem ela. Lá no fundo, inconscientemente, é isso que ocorre. Então o que nós fazemos? Colocamos a pessoa aí, fazemos com que a pessoa reexperimente essa sensação da morte da mãe várias vezes, até que aquilo produza um alívio enorme. Quando ocorre esse alívio, o que acontece com este incidente é que a pessoa pode agora, de verdade e naturalmente, espontaneamente, voltar a sorrir e ser feliz de novo. Isto se aplica a relacionamentos fracassados, isso se aplica a sociedades e negócios fracassados, isso se aplica a qualquer fracasso que você tenha tido na vida, que desde então nunca mais foi o mesmo. Estas coisas, entende? O que acontece? Sempre que você tem uma história assim, onde você tem uma perda muito significativa, a sua atenção fica presa naquilo. E a sua mente reativa fica o tempo todo te avisando, olha, cuidado que isso daí que você está fazendo é parecido com aquilo que te causou aquela dor. Então o que você faz inconscientemente, sem perceber, é parar, diminuir o seu ritmo e começar a ter uma tendência de se manter como você está. Isso é uma estupidez, me perdoe a expressão, mas é verdade, porque o que acontece? Se você olha para a sociedade em geral, para tudo que acontece, você tem custos aumentando a cada dia, impostos aumentando a cada dia, todas as coisas aumentam sempre, sabe? Você precisa de mais dinheiro, precisa gerar mais recursos, portanto tem que empreender, tem que ir em frente, tem que fazer coisas acontecerem. Mas eu não estou com vontade, tem que ir mesmo assim, porque não tem opção. Se você começa a parar, literalmente, me perdoa a expressão, mas você começa a morrer, porque é assim que é. A vida consiste em um jogo de números e tudo que você tem que fazer é impulsionar todos os números da sua vida para cima. Vamos ver. O que são esses números? Bom, quanto de dinheiro você ganha? Quanto você vende? Quanto você paga? Quantas vezes você vai trabalhar? Que horas você vai trabalhar? Que horas você sai? Quantas horas trabalhou por dia? Pensa em cada área da sua vida, você vai ver que tudo são números e você tem como único propósito sobreviver da melhor forma possível pelo maior tempo possível, e isso nada mais é do que impulsionar esses números para cima. Para você ser capaz de impulsionar esses números para cima, eu vou te dar uma chance agora, que talvez seja a melhor chance que você tenha tido em toda a sua vida. Essa semana apareceu uma pessoa lá que me disse isso. Foi a chance que eu tive, a melhor chance que eu tive em toda a minha vida. Eu quero dar a você também essa chance. Liga agora, 5081-6711. Você compra o kit de Dianética, anunciado hoje no programa, e você vai ter uma sessão com a gente lá. E você vai começar a ter um caminho para uma rota de melhoramento pessoal e de liberdade como ser espiritual até onde você quiser. Nós temos todos os terminais técnicos e tudo que é necessário para levar uma pessoa desde o estado em que a pessoa está até o estado de clear, que isso significa o quê? Toda a sua mente reativa, desde sempre, está completamente apagada no que diz respeito às suas dores físicas e emocionais. E você emerge disso muito mais capaz, muito mais feliz
sem estas coisas, porque isto, tudo que essas coisas fazem é te parar, diminuir, fazer com que você se sinta mal, fazer com que você pare de produzir e de crescer, de empreender, de melhorar, de ser você mesmo. Eu quero te dar a chance de você voltar a ser você mesmo. E você verá como isso é bom, como é gostoso você sentir-se a si mesmo e saber que você é capaz mesmo. E saber que quando você conquista algo, caramba, isso foi meu, isso fui eu que fiz, porque eu sei que eu sou capaz disto. E esta é a oportunidade que eu estou te dando. 586711. Você liga lá, compra o kit Dianética e você vai então ter uma sessão comigo. E a sua aventura começa. Como diz lá o livro de Dianética, trate a Dianética é uma aventura, trate-a como tal e você nunca mais será o mesmo. De verdade.